Olá, pessoas, tudo bem? Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a autoeducação é a melhor defesa contra a deteriorização cerebral. Bora! Se você quiser saber, então, o que eu tenho para dizer sobre esse tema e como isso pode te ajudar na vida, é só continuar assistindo ao vídeo. Então tá, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise e criadora de conteúdo por consequência. E nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a importância da autoeducação em defesa à nossa deteriorização cerebral, né? Então vamos lá. Primeiro, o que seria essa autoeducação? Seria a gente entender e escolher coisas para que a gente possa, de alguma maneira, incitar o nosso cérebro a aprender, né? Estimular o aprendizado no nosso cérebro. E por que é importante? Porque como a gente tem essa questão do rolling das telas, né? Ou seja, ficar rolando ali, isso faz com que o nosso cérebro precise cada vez menos, de alguma maneira, se precisasse cada vez menos, exigisse cada vez menos do nosso cérebro para aprender, né? Coisas mais profundas, assim. E aí acaba que a gente só quer essa coisa rápida, né? A gente só quer essa informação rápida, a gente só quer essa movimentação rápida, assim. A gente não quer nada muito mais profundo e nada que vá levar um pouco mais de tempo, né? E quando a gente fala dessa autoeducação, né, seria de fato a gente escolher coisas que façam sentido pra gente, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa sair da superfície. Então, é sobre isso, né? É sobre isso, essa questão da autoeducação, né? E ela é importante justamente porque a gente precisa conseguir voltar a aprofundar nas questões, né? A gente tá numa fase de sociedade que a gente só quer as coisas rápidas, que a gente só quer tudo rápido, tudo pra ontem, tudo, sabe? E aí, acaba que a gente não aprofunda nem em relações, nem em pessoas, nem em estudo, nem nada, entende? Porque no rápido, nada acontece. No rápido, nada acontece, né? Fica tudo muito superficial, né? E o que é superficial, por consequência, tanto não preenche, quanto não, em nenhum sentido, não preenche nem o nosso emocional e nem o nosso racional, e nem a questão da cognição, enfim, da aprendizagem, tudo isso que é o que eu quis trazer. Então, é importante justamente para que a gente saia do raso, para que a gente consiga voltar a se aprofundar, né? Aqui eu tô falando especificamente da educação, mas poderia ser qualquer coisa, né? E aí, o que então essa autoeducação faz por você? Ela permite que você se aprofunde em alguma coisa e, de alguma forma, esse aprofundamento, né, faz com que a gente encontre sentido nos nossos dias, nas nossas questões, nas nossas escolhas, na nossa vida, né? Traz sentido. Por quê? Né? Porque o raso, ele só é bom no começo, né? O raso, o superficial, ele só é bom no começo. Ele acaba que, por consequência, né? Nos momentos que se seguem, né? De alguma forma, ele fica um vazio, né? E no caso aqui da deteriorização cerebral, o raso aqui, ele faz com que a gente não desaprenda a aprender, desaprenda a aprofundar, porque o processo de aprendizagem em si, seja de qual tema for, ele demanda de um pouco mais de dedicação. Não pode ser raso. Não tem como ser raso. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que o que a autoeducação faz pela gente, além da gente se preencher de coisas que façam sentido, além da gente aprender, né, além desse movimento todo da gente conseguir se dedicar para alguma coisa, e sim, isso trazer algum sentido pra gente de alguma forma, além dessa parte mais óbvia, né, ele faz com que a gente volte a aprender a aprofundar nas questões e nas relações, né? Então, ele faz muitas coisas pela gente, como vocês puderam perceber aí no que eu expliquei, né? E como, então, que a gente implementa isso, né? Tipo, a dita é muito boa a teoria, mas na prática eu tenho dificuldade, né? Na prática é cansativo, às vezes entediante, sim, é cansativo, sim, é entediante mesmo. Porque é sobre tédio também, né? Mas, em geral, a gente consegue fazer ser menos entediante. Em algum momento vai ser, tá? Em algum momento vai ser, por quê? Porque não tem novidade o tempo inteiro. Aprofundar não tem novidade o tempo inteiro. Que é o que a gente busca em geral hoje, né? Que é o que a gente quer. Então, realmente, não vai ter essa coisa de novidade o tempo inteiro. Vai ter novidade se você implementar o aprendizado enquanto um lugar de novidade, entende? Tipo assim, se a cada coisa nova que você aprender, você entender como novidade, se a cada dedicação nova que você fizer, você entender como novidade, aí sim você vai ter muita novidade. Se não, não. Entende? Senão, realmente não. Mas não necessariamente isso é ruim. E é isso que a gente precisa voltar a lembrar, né? E quando a gente opta por se autoeducar,
a gente começa a voltar tanto a aprender, a se aprofundar, como a trazer sentido para as nossas escolhas, para os nossos dias, para as nossas coisas mesmo, né? E é muito importante, de fato, isso é realmente muito importante, tá? E aí, então, como é que a gente se educa na prática, né? Bom, é sempre muito interessante a gente começar escolhendo coisas que a gente gosta. Não vai rolar, tá? Ainda mais hoje em dia, tá? Não vai rolar você se autoeducar com coisas que você não gosta. Por quê? Porque você não vai aderir. Exceto se você se apaixonar por essa coisa no caminho. Pode acontecer? Pode, pode. É frequente? Não muito, entendeu? Então, é mais interessante quando você pega uma coisa que você, um tema de alguma coisa, que você gosta, que te anima, que te acende, né? E usa desse tema para se dedicar, né? E usa desse tema para, de fato, estudar, buscar, aprender, entendeu? Então, a gente escolhe se educar começando por escolher um tema que faça sentido, né? Assim, eu tô aqui falando da autoeducação livre, tá? Não tô falando, assim, de faculdade, de coisas assim, entendeu? Mas se a gente pega, voltando então, né? Mas se a gente pega essa questão da autoeducação e escolhe coisas que façam sentido pra gente, temas que a gente de fato goste, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, não tem nem comparação, entendeu? E é muito importante a gente entender isso também, porque faz parte, né, de todo esse processo. E aí, então, pra gente se educar na prática a gente escolher um tema pra gente estudar que a gente goste, seja ele qual for, sem ficar julgando, auto-julgando, né, o próprio tema, né? De alguma maneira, implementar isso no seu dia a dia. Tirar minutinhos por dia, né? Minutinhos esses que você possa, obviamente. E de fato, assim, se dedicar a isso, né? E colocar isso como como um novo hábito, assim. Não tipo assim, o dia que dá eu faço. Não. Se você esperar o dia que dá, nunca vai dar, entendeu? Ainda mais hoje, em dia que a gente tá, enquanto sociedade, um pouco mais cansado, né? Estamos todos mais cansados. Então, de modo geral, né? Então, se você for ficar esperando dar, não vai dar. Realmente não vai dar, entendeu? Então, ou você implementa na marra como um hábito, assim como você faz para escovar o dente, assim como você faz para tomar banho, ou não vai rolar, entendeu? E aí é uma decisão, e aí é uma disciplina, né? É você saber que sim, é muito importante isso, né? É muito, muito, muito importante que a gente consiga aprofundar nas questões, nas relações e em tudo, mas aqui a gente tá falando nos estudos, né? E isso é uma ferramenta poderosa que pode ajudar, que pode fazer com que o nosso cérebro e a gente, de fato, relembre, né? O que é, de fato, aprofundar em qualquer coisa que seja, né? É muito importante isso. E aí, então, para concluir, de fato, eu convido você a escolher um tema que faça sentido na sua vida, a escolher um tema que você goste, a escolher um tema que te preencha, sabe? De alguma forma, e inserir nos seus dias para você estudar, para você se dedicar, né? Tirar um tempo aí do seu dia para se dedicar a estudar esse tema, assim, né? E, enfim, vamos lembrar, gente, como é se aprofundar nas relações, como é se aprofundar nos estudos, como é a gente conseguir, de alguma maneira, se entregar, né, nas coisas que a gente faz. É importante isso, e aqui eu vou abrir uma reflexão só para encerrar, não tem tanto a ver com a questão da autoeducação, mas a gente precisa entender que se a gente não aprofunda em qualquer coisa que seja, vai ficar sempre esse vazio, né? Porque no fundo, no final das contas, estamos todos em déficit de amor, enquanto sociedade. Então, a gente tá atrás, desesperadamente, de amor, né? Só que a gente não tem mais paciência para construir vínculo, a gente não tem mais paciência para construir nada. Só que se a gente não constrói, consequentemente, a gente não se preenche. E aqui é a mesma coisa, né? Se a gente não constrói um processo onde a gente se autoeduque, a gente não aprende e a gente não se preenche. Porque ao contrário do que a maioria de nós pensa sobre estudar, estudar também nos preenche. Desde que a gente se dedique a isso, desde que a gente escolha temas que de fato façam sentido pra gente, né? E aí, então, aqui fica um convite para você escolher um tema, algo que você tenha vontade de aprender, que você queira estudar e implementar na sua vida. Implemente. Apenas implemente. Certo, gente? É isso. Eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha agregado alguma coisa, né, para vocês aí. Comenta aqui para mim se ajudou, o que mais eu poderia trazer nesse sentido para ajudar vocês. Se vocês querem uma extensão
dessa reflexão. E é isso. Espero muito, de verdade, de coração, ter ajudado vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Ah, e os meus contatos, meus dados estão aqui embaixo, tá?